Bem-vindos à Oficina de Casa, eu sou Marcelo Aguilera e este é mais um vídeo do nosso canal. O nosso assunto de hoje é um graminho. Se você não sabe o que é um graminho, você vai ficar sabendo hoje. Graminho é uma ferramenta é um instrumento de marcação, de medição. É muito simples, muito fácil de fazer. E aqui em cima da bancada eu tenho 4 modelos. 2 com os quais você vai acompanhar o passo a passo e 2 mais antigos, inclusive herdados. Esse aqui era do meu avô, que tem inclusive um desenho diferente. E para que ele serve, né? Vamos explicar primeiro para que serve. Eu tenho aqui uma base reta e uma travessa perpendicular com um prego. Ele basicamente serve para você fazer marcações paralelas. Então eu encosto, vamos dizer, a madeira aqui e risco. Então eu tenho aqui um risco paralelo à lateral da madeira. Então o graminho ajuda nas situações que você está mexendo com madeira, ajuda muito. Porque você não precisa ficar medindo, você mede aqui, você marca aqui a medida que você precisa e simplesmente risca. Então facilita muito a vida. Esse aqui é um outro modelo também, também herdado de um tio, também com uma borboleta aqui. Um outro modelo também é uma ferramenta muito simples. Bem, os 2 modelos que eu vou mostrar para vocês estão aqui. Esse, um modelo em que você vai usar um prego para fazer o risco, que é exatamente igual ao que eu mostrei aqui para vocês, que era do meu avô. E um outro modelo em que você tem um lápis para fazer o risco. Então o lápis está preso aqui com uma cunha. E esse aqui eu acrescentei uma função que é justamente encaixar um prego aqui e você transforma ele num compasso. Começando por esse que é mais simples, eu parti de um pedaço de viga, tá aqui. Esse pedaço de viga era maior, mais comprido. É um pedaço de viga que está aparelhada, está certinha, está tudo no esquadro. E eu utilizei o jig para corte com serra circular para realizar os cortes. Mas eu quero só ressaltar para vocês alguns detalhes em relação ao uso deste jig por conta do tamanho da peça que você vai tirar. Eu tenho aqui marcado 6,5 cm. Este 6,5 cm é uma das peças que eu preciso. Eu vou utilizar o jig para corte com serra circular, aonde eu estou alinhando o alinhamento onde passa a serra no jig com o risco que eu preciso cortar. O que eu quero salientar para vocês é que a serra vai passar do risco para fora. Então a serra não vai cortar a peça útil que eu tenho aqui embaixo. Então vou realizar o corte. Eu tenho aqui 6,5 cm. Agora eu vou fazer o corte de um pedaço de 2,5 cm. Porém, eu não consigo prender o jig aqui porque eu não tenho um comprimento suficiente para poder prender a peça do jig. Então eu preciso fazer um corte invertido, ou seja, eu vou colocar a peça nesta posição. Acontece que a peça útil está aqui do lado de fora. Então se eu passar a serra aqui, eu vou estar comendo a espessura da serra da peça útil. E isso não pode acontecer, você vai perder a precisão da peça. Então eu sei que a minha serra tem 2 milímetros de espessura. Então o que eu faço? Eu aumento aqui, eu posiciono o gabarito 2 milímetros para fora do meu risco. Agora eu consigo prender aqui. E eu não vou, como eu estou descontando a serra, eu não vou perder a precisão da peça.
Então tá aqui, eu tenho a peça com 2,5. Tendo o pedaço de viga cortado, e também tendo aqui um sarrafinho que foi cortado de um pedaço de tábua de cedrinho, também aparelhado, todo reto, eu parti para fazer essa furação. Para a abertura deste buraco, eu fiz 4 furos nos cantos aqui do retângulo. Fiz os furos dos dois lados, tanto deste lado como deste. Eu não deixei a broca vazar do outro lado. Eu fiz os 4 furos até a metade da profundidade da madeira, virei a madeira e fiz também aqui mais 4 furos. Feito esses furos, eu acertei o retângulo com precisão usando um formão. Mas a mesma coisa, indo de uma face até o meio da madeira, virando a peça e depois fazendo a mesma coisa, para que o formão não lascasse para o outro lado sem que eu visse o que estivesse acontecendo. Então, vamos dizer, o acerto ele se encontrou no meio. Depois de feita essa furação com precisão, para que essa travessa não tivesse jogo, eu parti para outra furação. Eu comecei com um furo maior, do tamanho do diâmetro um pouco menor do que o diâmetro da cabeça do parafuso, e depois fiz a furação no eixo, no centro, usando uma broca na espessura do parafuso. E depois, fazendo a marcação aqui da cabeça sextavada, eu fiz um encaixe da cabeça na realidade não é a cabeça que vai aqui, mas é a porca. Então eu fiz a marcação para poder encaixar a porca. Então essa porca agora vai ser colada com adesivo epóxi para que ela não se movimente. Usando uma serra-copo, eu tirei aqui um toquinho de madeira e a mesma furação que eu fiz aqui. Essa furação é para entrar com o parafuso em si e afundar ele um pouco. E aqui também eu vou usar um adesivo epóxi para colar o parafuso. Então ficou aqui um botão para facilitar o manuseio na hora de apertar o graminho. Então assim, é uma peça extremamente simples de ser feita. É uma peça delicada, que exige precisão, mas muito simples, trabalhando com madeirinhas pequenas e delicadas. E aí aqui é só dar o aperto. Agora, é importante, aqui no caso, colar tanto a porca quanto o parafuso aqui na cabeça do parafuso, essa parte de madeira, para que eles não se afrouxem, que eles fiquem firmes. E aí você consegue dar o aperto nessa travessa sem problema algum. E para finalizar essa peça, eu preciso colocar um prego. Aqui no caso eu estou usando um prego de aço, onde eu removi a cabeça dele, um prego fininho. Eu fiz um furo guia aqui na ponta dessa travessa e vou colocar esse preguinho que vai ser o marcador do graminho. É com ele que você vai riscar. Então, agora é só esperar secar aqui o adesivo, que ele está pronto. Então agora eu vou passar para outra peça. Para montar o graminho maior, eu também parti de topos de madeira, da onde eu tirei do pedaço de viga, e tirei fatias de espessuras diferentes. Eu tenho aqui uma fatia de 2,5 cm e aqui uma um pouco mais fina, que é justamente a espessura desta travessa, que é a travessa que vai correr no graminho. Então eu vou começar aqui montando agora essas pecinhas, porque aqui no caso eu estou fazendo de uma maneira diferente. Aqui, nesse daqui, eu abri o buraco com o formão. Nesse daqui eu estou criando o canal, o buraco, colando peças. Então eu preciso agora aqui colar com cola branca e deixar secar. Vou começar por essas duas, depois eu vou entrar com esta outra peça aqui. Lembrando que aqui eu embuti uma porca
justamente para fazer a mesma função desta porca, que é o aperto da travessa. Só que essa porca vai ficar escondida, você não vai vê-la. Então eu vou começar aqui colando as primeiras peças. E é importante que esse furo fique alinhado, perpendicular a esse conjunto. Então você vai ter que experimentar, vai ter que colocar aqui a peça e apertar alinhado, perpendicular, ângulo de 90 graus com esse conjunto e encostar o máximo possível para que essa peça também não fique jogando. Agora esse conjunto vai secar e eu continuo o processo colando a outra peça. Esse modelo, como eu juntei peças, aconteceram aqui algumas diferenças. Elas estão alinhadas, mas eu tenho dentes. Isso vai acontecer com vocês. Se vocês não conseguirem uma precisão exata com os toquinhos que vocês estão colando, vai acontecer de ter dentes e excessos. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como desgastar isso manualmente. Logicamente, com uma lixadeira ficaria mais rápido, mas eu vou mostrar aqui o processo manual. É prender na morsa e usar a grosa. Usar a grosa no caso de uma diferença grande, porque aí você vai ter que comer um degrau de madeira. Se a diferença não for muito grande, você pode usar uma lixa. Então aí você põe a lixa na bancada e passa a peça na lixa. Eu diria que é o mais acertado na hora para deixar a peça plana. Depois de finalizado o acabamento nessa peça, o último detalhe que falta é a adaptação de um lápis, porque esse graminho eu fiz com um lápis. Você vai fazer os riscos com lápis. Neste daqui, neste outro, é com um prego. Então, para adaptar o lápis, o que eu fiz? Eu fiz aqui uma furação, onde eu fiz um furo, dois furos com furadeira, com uma broca, no diâmetro do lápis. E um dos cantos, um dos lados, eu acertei deixando ele reto com um formão. Para que isso? Porque eu vou encaixar o lápis e vou prender o lápis com uma cunha. Essa maneira, utilizando o lápis, você consegue fazer um risco paralelo aonde o seu risco já está marcado. É diferente deste, onde você vai ter o risco feito por um prego. Então aqui o lápis visualmente te dá mais recurso. Então essa é uma das funções do graminho, fazer cortes, fazer marcações paralelas. Aqui do lado oposto ao parafuso, eu fiz um furo e estou encaixando um prego sem cabeça, onde eu ponho e coloco e tiro esse prego a hora que eu quiser. O importante é só que ele fique ligeiramente preso quando você for utilizar. Mas qual a ideia desse prego? Você transformar o graminho num compasso. Então você aperta aqui, digamos que eu vou cortar um círculo dessa madeira. Você faz isso. Agora aqui o lápis é interessante estar mais embaixo. E tá aí.
e você tem um compasso. Ou seja, um graminho que facilita a sua marcação e ao mesmo tempo se transforma num compasso, uma peça com mais utilidades. Uma sugestão de acabamento neste outro graminho, que é o graminho só com o prego, é arredondar esses cantos para ele ficar com um visual diferente, mais anatômico. Para você arredondar essas quinas, primeiro faça um chanfro igual, na mesma proporção em todos os lados. Depois desse chanfro feito, aí você vai acertando a curva do arredondado. Se você preferir a peça só chanfrada, ela já está praticamente pronta. Quer dizer, a parte grossa está pronta, agora precisaria lixar para deixar as quinas bem acabadas. Se você prefere arredondar, então aí continua. Então essa quina, você tem agora duas quinas, né, no chanfro. Então você arredonda a primeira e a segunda. E vai... Bem, depois de arredondar com a grosa e lixar, bem lixado, a peça está com uma outra cara, está com uma cara mais anatômica. Como sugestão de acabamento, ou encerá-la, as peças, tanto essa daqui como essa, e essa daqui eu vou passar uma seladora. Eu diluí um pouco a seladora com thinner para ficar mais rala e fiz uma boneca. Uma boneca que é justamente para passar a seladora, onde você pega um tecido que não solte fiapo, macio, e faz um bolo de estopa por dentro, criando essa trouxinha aqui. Então vamos dar acabamento de seladora na boneca. É importante diluir a seladora para que ela escorregue bem na hora de passar a boneca, porque senão ela empasta. E os graminhos estão prontos. Esse daqui mais simples, onde você pega um toco inteiro e faz um furo vazando. E aqui eu estou utilizando um prego para fazer a marcação. E esse, uma variante, aonde eu, ao invés de marcar com um prego, estou usando um lápis preso com uma cunha. E esse aqui, lembre-se que tem aquela opção de se transformar num compasso. Se você quiser usar a criatividade, dá para fazer coisas diferentes e a peça ficar, inclusive, com um apelo diferente, mais bonita. Não que essa não esteja bonita. Mas, por exemplo, aqui eu colei duas peças menores entre essas duas maiores. Então, por exemplo, esta pecinha poderia ter sido em uma outra madeira, uma madeira mais escura. Então ficaria um detalhe diferente. Ou mesmo a travessa, fazer com uma madeira mais escura. Então assim, é botar a criatividade para funcionar. É um instrumento de marcação extremamente simples e que vai te ajudar muito nos seus projetos. Espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.